Aleluia. A gente sempre começa com uma gotinha de sabedoria, como a gente denomina essa palavra inicial. E eu quero levá-los a Provérbios capítulo 29. Provérbios capítulo 29. Provérbios capítulo 29. Você já abriu aí? Amém? Versículo 1. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Vou repetir. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, ou seja, não ouve, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Queria que você repetisse a próxima para a gente gravar esse negócio. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Uma vez mais, sem que haja cura. Guarda essa palavra aí, senta um pouquinho. Vamos ver o que isso traz para a nossa vida aí, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Duas verdades precípuas. Primeira, existem enfermidades para as quais não existe cura. É o que o texto está dizendo. Enfermidades incuráveis. Incuráveis. Mesmo que o nome do nosso Deus seja Jeová Rafá. Deus disse na sua palavra: eu sou o Senhor que te sara. E Deus, eu e você sabemos, pode curar todo tipo de enfermidade. Você acredita nisso? Amém ou não? Você acredita que tem alguma enfermidade que Deus não possa curar? Não. Ele pode curar qualquer coisa. A palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Então Deus pode curar qualquer enfermidade. Mas esse texto diz que, embora Ele possa, existem algumas enfermidades que Ele não cura. É o que Ele está dizendo aqui. Eu posso adoecer com um tipo de enfermidade, e com essa enfermidade eu vou ter que conviver até a morte. Enfermidades para as quais não existem cura. É o que ele está dizendo no final desse versículo. Será quebrantado de repente, sem que haja cura. Isso aqui é a palavra de Deus. Está dizendo para mim e para você: olha, Neil, você pode ser acometido de um tipo de enfermidade que pode matar você. Você pode ser acometido por um tipo de enfermidade que vai roubar a tua vida. Você sabe que a gente pode morrer antes da morte chegar. Você sabe que pior do que a morte é a ausência da vida. Você sabe que nós temos falado sobre isso aqui. Há muita gente que nasce, morre sem viver. A gente que nasce, adoece, morre e vive por muitos anos. Existe por muitos anos. Vai passar pela vida sem conhecer vida. Viver será um peso, um enfado. Viver será um castigo. Castigo. Estava vendo uma reportagem sobre maltrato de idosos hoje na TV. E mostrou um velhinho de quase 90 anos, abandonado pela família. E sofreu muito sofrimento, daquelas covardias que o ser humano faz hoje com o outro. E a repórter perguntou para ele assim: o senhor tem algum sonho ainda? Tenho. Qual é? De morrer. Eu quero morrer. Bom, esse é o caso de um homem de 80 e tal. Mas eu tenho me encontrado com um monte de gente com 20, 25, 30, 40 que tem o mesmo sonho de morrer. Quando é que uma pessoa quer morrer? Você já aprendeu aqui. Quando ela não consegue viver. Quando é que uma pessoa deseja a morte? Quando ele não consegue a vida. Para existir da forma como existo, prefiro a morte.
Pior do que a morte é a ausência da vida. Esse é um tipo de gente que adoeceu, a vida se lhe foi, ele continua respirando, existindo, mas sem vida, morreu antes da morte chegar. Adoeceu e o pior, dependendo da fonte da enfermidade, Deus está dizendo, não há cura. Vai ser assim até o fim. Nossa, essa palavra me arrepia todo porque eu posso ser vítima disso aqui. Nós vemos uma sociedade que não parece que vive isso aqui. Primeira verdade desse versículo: existem doenças incuráveis. Será quebrantado de repente sem que haja cura. Agora, qual é o segundo ensino para a gente terminar? Quais são as fontes produtoras dessa doença? O texto diz: aquele que sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, ou seja, não ouve, esse será quebrantado de repente sem que haja cura. Ou seja, quem tem ouvido e não usa, corre um sério risco de adoecer sem nunca mais ser curado. Olha o que esse texto está dizendo. Aquele que é por muitas vezes repreendido e endurece a cerviz. Faz-se de rogado, ele não ouve, ele se rebela, ele se torna um rebelde, ele é desobediente. E desobediente é aquele que faz opção pelo erro, está sendo advertido com relação ao erro e está sendo mostrado o caminho certo, ele tapa os ouvidos, endurece a cerviz, se rebela, absorve o espírito de desobediência e segue o seu caminho, como que o fato de não ouvir, o fato de ser desobediente, fosse uma atitude inconsequente. Não vai dar em nada. Não, irmão. Não acredite que a justiça da vida e a justiça de Deus são como a justiça brasileira. Impunidade. Não acredite que a vida finge que não vê o que a gente faz com ela. Não acredite que a vida ou Deus toma por inocente o culpado. Está escrito lá, Deus não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Culpado é culpado, inocente é inocente. Paulo diz em Gálatas 6 que de Deus não se escarnece, mas tudo que o homem semear, isso também ceifará. É o tal defeito bumerangue que eu já preguei aqui. Semeou em desobediência, vai colher desobediência. Semeou obediência, vai colher obediência. Mas pastor, não vejo isso acontecer, porque a gente não vê a colheita do outro. A gente só vê a imagem do outro. A gente não sabe como é que está o interior de ninguém. Agora, mesmo que a gente não veja, o problema é dos outros, não é nosso. A Bíblia diz que a gente escolhe. E esse texto está dizendo, quem tem ouvido e não ouve, é rebelde, é desobediente. Vai andando em rebelião contra a palavra, em rebelião contra a autoridade, em rebelião contra o pai, em rebelião contra o que é certo. Aquele que tem ouvido, ouve, mas não muda, não permite que a palavra entre e mexa com o caráter, como a música do Regis, mexa com a estrutura e transforma e modifique. A palavra bate em você em volta. A palavra é como o sino que retine. Você percebeu o som da palavra, mas não absorve a palavra. Você não muda, você não permite que a palavra mexa com a tua estrutura, que a palavra te mate e faça nascer um novo homem em você. Você está com a cerviz dura, o coração duro, com os ouvidos não utilizáveis. E o Senhor nos adverte desde sempre. Você corre um sério risco de adoecer repentinamente, sem que nunca mais seja curado. E quando você ouvir aqui adoecer repentinamente, não reduza essa enfermidade à doença biológica. Não, a doença biológica é a mais simples de todas. Dor de cabeça, toma uma cibalenazinha, a gente resolve. Né? Aparecer alguma coisa aqui, faz uma cirurgia, a gente resolve. Questão de semanas. Mas quando a doença é da alma, não tem remédio do lado de fora que cura esse negócio. Quando a doença é existencial, quando a vida foge de você e tudo perde sabor. A mulher que se amava já não gera mais sabor na sua vida, o marido. O trabalho que você lutou tanto para ter e para alcançar, a tua empresa, o concurso que você estudou, feito desesperado para estar lá.
Você chega lá e lá não é lugar nenhum, não representa nada. Quando as cores da vida vão sumindo e a vida vai se tornando cinzenta. Quando até Deus e o que é seu vai perdendo sabor. Quando a vida escapa pela mão. Muitas vezes, se isso acontece conosco porque nós perdemos a capacidade de ouvir, Deus está dizendo, alguns de vocês vão adoecer, nunca mais serão curados. Mas eu li isso aqui hoje de manhã, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque a doença sem cura é o prêmio da rebelião, é o prêmio da desobediência. Eu não conheço em instância nenhuma da vida algum lugar onde a desobediência trouxe frutos bons. Eu não conheço nenhum filho que não obedeça a pai que tenha se dado bem. Não conheço nenhum discípulo que desobedeceu o seu mestre que tenha se dado bem. Eu não conheço nenhum servo que tenha desobedecido a Deus que tenha se dado bem. O fruto da desobediência é sempre a ausência da vida. Sempre, sempre, sempre. Então, meu irmão, eu tenho pregado muito sobre isso aqui. Se a gente perde a capacidade de ouvir, acabou mesmo, não tem jeito. E pregamos alguns domingos atrás, lá no livro de Apocalipse, quantas vezes Deus disse, quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Isso está lá no livro de Apocalipse, o livro das últimas coisas. É o tempo do fim. Dizendo para mim e para você que Deus vai falar até o final dos tempos. Deus vai continuar se comunicando com a sua criação, com o seu povo, até o final dos dias, até a consumação dos séculos. Agora, esses versículos dizem que nem todos ouvirão. Ele está dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Ele está dizendo, alguns perderão ouvidos. Alguns não, muitos perderão ouvidos. E perdeu a capacidade de ouvir, terminou. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Então, esse texto está dizendo que a gente pode adoecer sem que haja cura. Meu irmão, eu não sei como está a sua vida. Imagino que você saiba. Agora, eu tenho me encontrado com muita gente que tem doenças existenciais, emocionais, espirituais, portas fechadas o tempo inteiro. Ele luta contra uma porta e uma porta ele consegue abrir, ele bate de cara na outra e consegue abrir a outra está fechada. É uma sucessão de equívocos. E a vida não deslancha, sabe? Não rompe. Não dá um boom. Coisa não acontece. Tem sempre uma amarra em algum lugar, alguma coisa o prende. Uma coisa está ali como trancando a rua. Geralmente quando a gente vê a vida amarrada, nós tendemos a jogar para o campo espiritual. Pastor, fizeram algum trabalho para mim? Olha, se fizeram algum trabalho para você, se você está em Deus, gastaram dinheiro à toa fazendo trabalho para você, porque maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Ah, pastor, botaram meu nome na boca do sapo, coitado do sapo, mataram o sapo à toa, porque maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Ah, pastor, tem olho grande contra mim. Não, os olhos do Senhor estão sobre você também. Então, olho grande é bobagem, irmão. Se você está no Senhor. Quando a gente está no Senhor, se o problema que lançam contra nós é espiritual, é bobagem. Deus é maior, Deus é maior. Agora, quando o problema somos nós, aí o Senhor está dizendo, filho, se você não ouvir, continuar nessa rebelião, continuar nessa desobediência, continuar nessa falta de vontade de obedecer, de cumprir minha palavra, de renunciar, de abrir mão daquilo que você sabe, você pratica e te afasta de mim. Se você não optar por ser quem você é no meu coração, você está por sua conta. Só você pode fazer os meus planos se frustrarem na sua vida. Só você, nem o diabo pode fazer o plano que Deus tem para você se frustrar. O diabo não tem poder para isso, você tem. Então, meu irmão, não desperdiça a vida, não joga a tua vida fora. Deixa o Espírito Santo santificar os teus ouvidos, para que quando você for confrontado com essa geração pobre que está aí vazia, que só pensa em aparência, vender imagem, a geração mais
vazia que eu já vi na minha vida inteira. Aparência. E a gente fica tentando agradar essa geração aparente, vazia, infeliz. E para agradar essa geração vazia, infeliz, a gente desagrada a Deus. E desagradando a Deus, nem agradando a geração, você consegue ser feliz. Deus está falando nessa noite para mim, meu filho, você sabe quais são os planos que eu tenho para você. Você conhece as promessas que eu já lhes fiz. E você já está envelhecendo e vai perdendo sucessivas vezes. Mas você não rompe com o que te amarra no mundo. Você não rompe com o que te amarra longe de mim. Você não rompe, você não obedece. Você vai adoecer sem que haja cura. Nasce, morre sem viver. Vai para o céu. Eu acredito. Mas enquanto não vai para o céu, vive no inferno. Vive no inferno. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Eu sei que o céu é o céu de Deus. Mas a terra, embora Ele tenha dado aos homens, Ele também é Senhor da terra, no nome de Jesus. E enquanto, se estamos no caminho, nós não vamos para o céu vem até nós. De modo que o céu é um lugar e o céu é um estado. O céu é geográfico e o céu é existencial. Agora ele está dizendo, se o ouvido não é usado, é só orelha, só um órgão, mas ele não é usado para que o que Deus tem para você desça ao coração, de repente se adoece, sem que haja cura. Sério isso, né? Que Deus nos dê a capacidade de ouvir até o fim da nossa vida. Porque ele disse, eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Não dá para ter vida abundante sem saúde. Não dá para ter vida abundante sem vida. Não dá para ter vida abundante sem Deus. Não dá. Não tem como. Então, deixa o Espírito Santo ministrar teu coração. Arregaça os seus ouvidos espirituais. E ouça o que Deus tem. Porque se não ouvir me adoece, ouvir gera saúde. Ouvir gera fortaleza em mim. Ouvir me capacita para o dia a dia. Me possibilita uma vida abundante. Deus nos dê. Que Deus te dê, Deus me dê a graça de ouvir até o fim da nossa vida no nome de Jesus. Há recompensa para quem tem boa audição espiritual. Que Deus te possa recompensar no nome de Jesus. Amém, amado? Quem recebe essa palavra? Eu recebo essa palavra, pastor. Então aplauda ele bem forte. Vamos ficar em pé, vamos adorá-lo.